O jejum é a negação intencional de qualquer tipo de prazer físico por um período determinado, com o objetivo de alcançar um propósito espiritual mais elevado. Normalmente, o jejum envolve deixar de lado alimentos, mas podemos jejuar de qualquer desejo físico. Se inscreva no canal e assista o vídeo até o final que te contarei por que você deve jejuar e qual o poder transformador que isso terá em sua vida. 1 Coríntios 7:5 nos orienta a não nos privarmos um ao outro, exceto com consentimento por um tempo, para que possamos nos dedicar ao jejum e à oração, e depois nos reunirmos novamente para que Satanás não nos tente por causa da nossa falta de domínio próprio. Muitos cristãos precisam se abster de assistir televisão ou navegar na internet por um período de tempo. A intenção é dedicar o tempo que normalmente gastaríamos nessas atividades para orar e esperar em Deus. O jejum requer que abandonemos o mundo material para invocar o sobrenatural. O jejum permite dizer não a si mesmo para que possamos ouvir o sim de Deus em momentos de necessidade ou crise. Este é um princípio bíblico fundamental. O jejum era comum na Bíblia quando as pessoas precisavam de um avanço espiritual. Jejuar é uma boa maneira de lidar com necessidades físicas ou emocionais, circunstâncias desafiadoras, relacionamentos, problemas ou momentos em que precisamos de orientação clara. O Senhor perguntou em Zacarias 7:5-6, fale a todo o povo da terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi para mim que jejuastes. E quando comeis e quando bebês, não é para vós mesmos que comeis e bebês. Embora os jejuns mencionados aqui por Deus teriam sido desnecessários se seu povo tivesse se arrependido, esses versículos ainda nos dão um princípio importante sobre o jejum. Quando comemos, comemos para nós mesmos, apenas com nossa própria satisfação em mente. Mas quando jejuamos, devemos fazê-lo com Deus em mente, para seu prazer. O estômago grita e me alimente quando estou com fome, eu sou seu servo obediente. Você pode responder, eu farei o que você disser. Nos tornamos escravos dos gritos da nossa carne por nutrição. Comemos para nós mesmos. Deus, por outro lado, nos diz, quando jejuardes, façam-no para mim. O jejum satisfaz a Deus da mesma forma que a comida nos satisfaz, porque estamos dizendo a Ele, o chamado da minha alma por ti é maior do que o grito do meu estômago por comida ou qualquer outra coisa. O jejum, mais do que qualquer outra coisa, atrai a atenção de Deus. Para compreender o efeito do jejum, você primeiro deve compreender por que ele é feito. Adão foi feito do pó da terra por Deus, mas só se tornou um ser vivo quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, Gênesis 2:7. O verdadeiro valor está na sua alma, não no seu corpo. Nossos verdadeiros eus, não nossos corpos, são feitos à imagem de Deus. O que fazemos o tempo todo? Alimentamos nossos corpos, até os superalimentamos, deixando assim nossas almas famintas. No entanto, quando jejuamos, priorizamos a alma sobre o corpo. Estamos suplicando a Deus para nutrir nossas almas. O jejum se baseia nessa teoria. Você está pronto para abrir mão do seu bife e batatas em troca de riquezas espirituais? Você é capaz de desistir de algo que satisfaz sua carne para investir em algo que fortalece seu espírito? Algumas pessoas nos negócios podem passar o dia inteiro sem comer se estiverem tentando fechar um grande negócio. O valor do contrato supera o valor da refeição. Deus está implicando que o mesmo é verdadeiro no reino divino. O jejum nos encoraja a renunciar a um desejo físico para satisfazer uma necessidade espiritual mais profunda. A história de um jovem lenhador que estava muito impressionado com sua capacidade de derrubar árvores rapidamente. Ele chegou ao ponto de sentir que podia competir em um concurso de derrubada de árvores contra um lenhador mais velho, também conhecido por suas habilidades. Como resultado, eles começaram a cortar, e o homem mais jovem se jogou de cabeça, sem parar o dia todo, derrubando árvore após árvore. Ele pensou que as coisas estavam melhorando para ele porque o lenhador mais velho fazia uma pausa de 15 minutos a cada hora. No entanto, o lenhador mais velho havia derrubado 1/3 mais árvores do que o homem mais jovem até o final do dia. De alguma forma, irritado e confuso, o homem mais jovem foi ao velho mestre da silvicultura e perguntou como ele poderia ter derrubado mais árvores do que ele, fazendo pausas de 15 minutos a cada hora. O sábio lenhador mais velho explicou que isso é uma excelente metáfora para muitas vidas espirituais cristãs. Muitos de nós cortam árvores o tempo todo e depois se perguntam por que elas não caem. Nós nos comparamos àqueles que não parecem estar trabalhando tão duro quanto nós, mas que parecem estar fazendo muito mais progresso espiritual. Talvez a única diferença seja que eles tiraram um tempo para afiar seus machados. O jejum é uma prática espiritual que se concentra em afiar os machados do nosso eu interior para alcançar a vitória espiritual. Muitos de nós aprendemos muito sobre oração, mas não tenho certeza de quanto sobre a importância e a intenção do jejum nos foi ensinado.
Se você seguir o assunto até a Bíblia, descobrirá que o jejum não é uma reflexão tardia na vida cristã, mas sim um requisito para viver uma vida que agrada a Deus. O jejum deveria ser uma prioridade para o seu povo em sua ausência, de acordo com Jesus. E Jesus lhes disse: podem os filhos das bodas lamentar-se enquanto o esposo está com eles. Virão dias quando o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Mateus 9:15. Estou convencido de que o jejum é uma maneira muito prática de tornar nossos corpos saudáveis e mantê-los saudáveis. Quando olhamos para a forma como os cristãos tratam seus corpos na era moderna, especialmente o tipo de coisas que lhes fornecem, seria de grande benefício lembrar os valores de nossos corpos. Muitos daqueles que perguntaram como jejuar têm sido cristãos e frequentadores de igrejas por muito tempo. Apesar do fato de a Bíblia conter muitas informações sobre o assunto, parece que ninguém nunca os ensinou a jejuar. Como a maioria dessas pessoas está familiarizada com a oração, pode ser uma boa ideia começar traçando um paralelo entre o jejum e a oração. No Sermão do Monte, localizado em Mateus 6, quando Jesus fala pela primeira vez sobre orar e depois jejuar, ele usa linguagem semelhante ao falar sobre ambos os tópicos. A principal diferença é que quando ele fala de oração, ele apresenta uma oração padronizada, que chamamos de oração do Senhor. Mas há um paralelo fundamental entre o jejum e a oração. Vou destacar dois aspectos disso. Todos sabemos que, como indivíduos, podemos orar, e a maioria de nós também está familiarizada com a oração em grupo. A oração em grupo geralmente se refere a reuniões de oração. A oração individual é o que fazemos quando estamos sozinhos. Acredito que o jejum tem a mesma distinção. Há o jejum em grupo, no qual um grupo de pessoas jejua juntas. E há o jejum individual, no qual uma pessoa jejua por conta própria. Também estamos familiarizados com dois tipos de oração: a oração regular em um determinado horário todos os dias, e momentos especiais de oração, quando o Espírito Santo nos leva a dedicar mais tempo além do nosso padrão habitual de oração para uma necessidade especial. O mesmo se aplica ao jejum. Embora o jejum deva ser uma prática regular na vida de todo cristão disciplinado, além desses momentos regulares de jejum, existem momentos em que o Espírito Santo nos leva a enfatizar mais o jejum. Vemos, portanto, que há um paralelo entre oração e jejum. Assim como existem orações individuais e coletivas, também há jejuns individuais e coletivos. Assim como existem padrões regulares de oração e há momentos de oração extraordinários, também deve haver padrões regulares de jejum na vida de todo cristão, e deve haver momentos especiais de jejum conforme o Espírito Santo conduz. Todos os cristãos devem jejuar? Se olharmos para as Escrituras e para a história de Israel e da Igreja primitiva, descobrimos que o jejum era uma parte normal da vida do povo de Deus. Deus exigia que Israel jejuasse coletivamente, pelo menos uma vez por ano no dia da expiação, e em outras ocasiões sob a antiga aliança. Também há registros de pessoas jejuando, como Moisés e Elias, bem como muitos dos reis de Israel. De acordo com o livro de Atos, a igreja primitiva jejuava junto em famílias por necessidades especiais. A igreja primitiva jejuava e orava coletivamente em busca da orientação de Deus, não apenas ao enviar apóstolos, mas também ao nomear presbíteros nas igrejas locais. De acordo com a tradição da Igreja Confiável e a história registrada, o jejum era praticado regularmente pela Igreja Primitiva às quartas-feiras e sextas-feiras de cada semana. Se o conteúdo desse vídeo foi esclarecedor e relevante para você de alguma forma, peço por gentileza que se inscreva no canal para receber outros vídeos relevantes como esse, e clique no botão de gostei para incentivar o canal a estar sempre postando mais vídeos nesse estilo. Para você pode ser algo banal e irrelevante, mas irá me ajudar bastante a crescer dentro do YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que deveria assistir, e te vejo no próximo vídeo.